Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou fazer aqui um Vital Responde, correto? Correto, vamos lá. Perguntas do texto do Vital, do áudio do Vital. Por que as boas almas partem mais cedo? Do dia 22/10/2025, aliás, um áudio espetacular do Vital, né? Explicando essa dinâmica e, na verdade, quem estuda as leis, né, universais, entende um pouco dessa questão, sabe que existem N fatores, né? Não é uma regra, uma coisa que precisa ficar clara, porque muitas vezes as pessoas confundem. A sensação que dá é que só as boas almas desencarnam cedo, o que não é verdade. Tem muita alminha do capiroto aí também que vai antes, né? Vai cedo. E o que não significa que pessoas que estão encarnadas ou que têm vidas longas sejam pessoas más. Então é interessante ouvir para entender, né, através do áudio do Vital, um pouco de como procede essa questão da gente ver tantas pessoas, né, almas boas desencarnando antes. Não é antes, desencarnando cedo. Elas vêm para cumprir aquilo. Elas cumprem e vão embora, né? Muitas vezes alguns precisam de mais tempo para poder percorrer a sua jornada neste plano, o que já vem determinado no próprio plano de alma. Ninguém vai antes da hora, exceto pelo suicídio. Mas vamos lá, vamos começar aqui com as questões. Bom dia, tive um familiar que fez muita gente chorar, começando pela própria família, pai, mãe e irmãos. Depois de muito sofrimento a várias pessoas, essa pessoa apenas adoeceu por um tempo e se foi. Não se sabe se houve algum arrependimento, pois não havia como saber, uma vez que essa pessoa não podia mais falar. Já se foi daqui a alguns anos, e se essa foi sua última encarnação, creio que não há mais volta. Na verdade é um comentário. A Vital responde o seguinte: não podemos saber como está a alma de quem quer que seja, por isso não nos cabe julgar. Acredito piamente que qualquer dor no final de uma encarnação é sempre uma oportunidade de expurgar os débitos da alma. Se ele passou pela dor, é bem provável que tenha conquistado a frequência para a sua ascensão, e se não bastou, terá outras oportunidades, mesmo que em outros mundos, abraços de luz. Não tem como saber, né, gente? Pessoa que desencarnou, em que condição ela foi, só o íntimo de cada um. Só o íntimo de cada um. E, eventualmente, aqueles que não atingiram as frequências para retornar para a nova Terra, para voltar, né, já numa condição de nova Terra, terá oportunidade em outros mundos. A gente nunca sabe, né, quem vai, quem não vai, quem atinge essas frequências ou não. É o que eu acabei de dizer. Cada um sabe de si. Às vezes a gente acha que por isso que a gente tem que ter cuidado para não escorregar no ego, né, exacerbado. Às vezes a gente acha, por acompanhar certos conteúdos, saber certas coisas, a gente está garantido. Não tem garantia de nada, ninguém. E às vezes a gente julga que, não, tá vendo fulano ali, ó, a curva de rio ali não vai não. Não dá. Por isso que é o concentrar-se naquilo que eu, enquanto alma, posso fazer por mim. Tem um texto do Vital que fala, né? A pior tragédia é não salvar a própria alma, porque a gente está aqui para cuidar da nossa alma. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Prezado Vital Froze, como pessoas ainda um pouco retardatárias na escola da vida podem fazer para remover os maus hábitos e vícios mentais para aproveitar bem sua última experiência no mundo de provas e não ser exilado da Terra? Sendo bem honesto, infelizmente me vejo nessa situação. Eu quero muito evitar o pior e o exílio, mas sempre caio nos mesmos erros da raiva, preocupações, preguiças, desejos materiais, etc. Resposta do Vital. Lembrando que estamos numa escola de almas e nem todos estão no mesmo nível de aprendizado. Isso não significa nada, pois cada um tem o seu tempo. Fazer um pouco de esforço para se melhorar é sempre o melhor caminho. Ninguém consegue mudar tudo de uma vez. Tenha paciência contigo mesmo, abraços de luz. Às vezes a gente se impõe um nível de exigência que a gente não dá conta de cumprir. Então, seria interessante a gente observar o que a gente precisa melhorar e se dar um voto de confiança.
eu dou conta. Se eu não dou conta de tudo, e a gente não está aqui para dar conta de tudo, eu dou conta de alguma coisa. Fragmente. O que mais te incomoda em você? Maria Márcia, eu sou muito intransigente. Então trabalhe essa intransigência. Eu acho que começar por aquilo que te incomoda mais pode ser um caminho. Ou começar por aquilo que te incomoda menos, porque provavelmente está mais próximo de você chegar a um resultado mais positivo. Mas fragmente. E valide, comemore os seus avanços, as suas vitórias. Você sabe o quanto lhe custa, né? Então eu vejo muita gente, às vezes, se imputando um peso tão grande, uma carga tão grande, um nível de autocobrança tão grande, e que simplesmente acaba justamente por estagná-la. Porque é tanta coisa para dar conta. Veja, quando a gente vai fazer uma faxina numa casa, por exemplo, você não vai por cômodo, você não consegue limpar a casa toda ao mesmo tempo. Se você começa aqui, no banheiro, aí não termina, vai para a sala, não termina, vai para a cozinha, fica tudo mal feito. Não, hoje, nesse momento aqui, eu posso levar um dia inteiro limpando este banheiro, mas é esse banheiro que eu vou fazer. E aí eu vou lá e faxino o banheiro. Agora eu vou para a sala, vou lá, faxino a sala, vou lá, faxino a cozinha, vou lá, faxino... Vamos pensar de uma forma fragmentada? Pode ser aí uma sugestão. Vamos lá. Bom dia, obrigado por seus ensinamentos. Porém, atualmente, grande parte dos assuntos da espiritualidade tem trazido contradição entre os diversos divulgadores. Um exemplo é a última postagem de... Eu não vou mencionar aqui o nome da pessoa, tá, gente? Que é de fulana de tal, que afirma que o 3 e Atlas é uma nave não benevolente, e você disse num dos últimos vídeos que ele é a chave para o despertar da humanidade. Não seria a hora de vocês se reunirem para unificar e filtrar as informações? Como pode uma canalização trazer uma informação e a outra a informação contrária? Eu até assisto os vídeos, mas ter certeza se é certo ou errado essas informações é difícil. Obrigada por sua paciência. O Vital respondeu o seguinte: eu não opino sobre aquilo que os outros dizem. Opiniões não são informações. Eu sou responsável pelas mensagens que coloco publicamente. Não me cabe contestar e nem concordar com os outros. O 3 e Atlas é uma consciência em forma de uma nave. Ela não é hostil como muitos apregoam. Está a serviço da luz. Mesmo assim, eu sugiro que sinta o teu coração sempre que ler ou ouvir a mensagem. Se ela ressoa contigo, tome como informação. Se não, deixe de lado. Estamos todos numa escola de almas e o aprendizado continua. Vejam, eu ouço isso de algumas pessoas. Poxa, mas fulano diz uma coisa, cicrano diz outra. E eu sempre respondo o seguinte: e o seu coração diz o quê? Que não importa o que os outros dizem. Importa como você recebe isso e como isso vamos dizer, reage em você. Ressoa? Joe. Não ressoa? Joe também. Hoje eu entendo assim: existe a informação e a desinformação porque ambas são necessárias. Agora, quando se fala de 3 e Atlas, teve até um vídeo do Vital, deixa eu até pegar aqui que dia que foi, do dia 1º de novembro, onde ele voltou a falar do 3 e Atlas, Sinais do Céu, a nave 3 e Atlas e o registro do fim da Terra 3D, onde ele fala, né, que além de ser um semeador, essa nave vem também como uma observadora. Desde o início, quando começaram a falar de 3 e Atlas, embora eu não me situasse direito, mas quando eu comecei a observar melhor, ouvir mais, falei, isso deve ser uma nave, né? E aí veio o áudio do Vital, outras pessoas falaram, embora eu só acompanhei aí o conteúdo do Vital, aquilo que ele falou ressoou completamente comigo. Quando eu ouço alguém dizer que é uma nave hostil, eu simplesmente deleto, porque não ressoa comigo. Não estou dizendo que eu estou certa, a pessoa está errada. Pode ser até que sim, né? Ou o contrário. Mas para mim não ressoa. O Vital falou uma coisa nesse vídeo que eu citei aqui agora que para mim fez todo sentido. Se é algo que vem do centro, né, da galáxia, vem de dimensões, frequências muito mais elevadas. Então não faz sentido ela não ser da luz.
Mas para quem não assistiu o vídeo, eu acho que vale a pena, porque foi muito bacana, até o primeiro vídeo do Vital, que foi o do dia 13 de setembro. Vamos lá, todos temos as mesmas oportunidades e tempo. Uns gostam de aprender e ensinar, outros não gostam de nada, e muito menos de compromisso e têm muita sorte com herança e jogos de azar. Por que isso? Resposta do Vital. Precisamos entender que temos vidas passadas, e a vida então é continuada. Aquilo que fazemos hoje repercute no amanhã, e aquilo que fizemos em todos os tempos está somado ao que somos, fomos e seremos. Talvez aquilo que entendemos como sorte, nada mais é que o mérito da soma das sucessivas ações e encarnações. Abraços de luz. Concordo plenamente. Para mim não existe sorte nem existe azar. Existe colheita. Se hoje eu colho, porque em algum momento eu lancei as sementinhas. Pode ter sido nessa vida, pode ter sido em outra encarnação. Isso serve tanto para o que é bom como para o que não é. Boa noite, Sr. Vital. Quando ouço suas mensagens, sinto uma vontade imensa de melhorar minhas atitudes, mas quando vejo, estou agindo da mesma forma. Parece que algo me impede de progredir. Não consigo sentir no coração e a mente? Mente. Faz 29 anos que sou espírita, agora espiritualista, e tenho certeza que muito está sendo dado e muito será cobrado. Isto me assusta porque sinto que ainda tenho muito a melhorar. Como proceder para eu conseguir me encontrar, corrigir as imperfeições ainda muito forte, como o apego às pessoas que me paralisam nas minhas decisões? Gratidão. Resposta do Vital. Se ainda estamos encarnados aqui, é porque ainda estamos aprendendo. Ainda há tempo. Querer fazer o melhor já é um grande passo. Como humanos, ainda temos muitas falhas e é preciso reconhecer que não é possível mudar de um dia para o outro. Temos toda esta encarnação para finalizar o processo evolutivo. Faça o seu melhor e confia. Abraços de luz. Veja, gente, mudar, se melhorar, é algo que exige constância, paciência para conosco. O fato de reconhecer que precisa mudar já é muito importante. Tem gente que se autoanalisa e se acha o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Se acha o top das galáxias. Então, quando você analisa e fala, puxa vida, eu ainda tenho aqui, né, que verdadeiramente realizar algumas melhorias, beleza. Pode ser que você encontre a tua própria resistência. O ego gosta de zoninha de conforto. Ai, tá ruim, mas tá bom. Eu não vou sair daqui não. Pra que mexer com isso? Deixa isso quieto aí. Tem base um trem desse, não sou. É assim que o ego funciona. Então quando você fala, olha, tal aspecto da minha personalidade eu preciso melhorar, e você se empenha naquilo, você vai passar até por altos e baixos. Mas você vai verificar que à medida que você consegue, né, que você evolui, aquilo vai sendo de alguma forma facilitado. E você inclusive se automotiva para modificar outros aspectos que sejam necessários. Agora é importante que você entenda que está na condição humana, que nós somos suscetíveis a erros, né, a quedas, mas nós temos pernas firmes justamente para quê? Para nos reerguermos. O importante é não desistir de si. Senhor Vital, ouvi uma mensagem muito forte hoje dizendo que o 3 e Atlas é só a primeira de 12 naves que estão chegando para avisar a humanidade sobre o que vem depois. O temido Hercólobus, que causará grande destruição no planeta. Resposta do Vital. O 3 e Atlas é um mensageiro, um semeador e um observador. É de alta frequência e não devemos temer nada, pois não representa nenhum perigo. Se alguém deve temer, serão aqueles que se comprazem no mal. Abraços de luz. Vejam. Né? Então, a notícia é que ele vem para avisar que depois só vem presepada. Tragédia. Você acha que essa notícia é da luz? Uma informação dessa é de alguma criatura que trabalha para a luz? Eu vou deixar para vocês responderem. Vamos lá. Uma pessoa que veio com limitações, mas amou muito e foi resignada, desencarnou esse ano. Se tiver chance de voltar à Terra, será através da reencarnação? Vamos reconhecer?
Resposta do Vital. Aqueles que atingem a frequência da nova Terra e desencarnam atualmente estão garantidos. Tanto podem voltar antes do final da transição planetária, no método da reencarnação conhecido de todos nós, como também logo após, na forma de corporificação. Abraços de luz. Vamos lá, gente. Desencarnou, atingiu as frequências? Beleza. Garantiu a vaguinha lá? Lembra do passaporte da alegria do Play Center? Carimbou? Beleza. Tanto pode reencarnar, como pode simplesmente, depois de todo o processo finalizado, né, de transição planetária, corporificar. Vamos lá. Boa tarde, Vital Froze. Ouvindo o teu áudio me ajuda muito, pois faz 2 anos que meu genro, que era como um filho para mim, partiu através do suicídio, com 33 anos. Foi muito triste, até hoje eu penso nele todos os dias tentando entender, pois ele era muito bom. Teve um problema de saúde no intestino e ficou no hospital, e os médicos não conseguiram fazer o intestino dele voltar a funcionar novamente. Ele ficou com medo de ter câncer, pois tinha de passar por uma cirurgia. Ficou com medo e cometeu suicídio. Se puder me responder, ficaria muito feliz por suas palavras tão iluminadas. Gratidão. Vital responde: confie no plano. Sempre há amparo para todas as almas. Não sabemos as razões das atitudes dos outros. Abraço de luz. Veja, né? Aquela fala que pensa nele todos os dias tentando entender. Tem coisas que não são pra gente entender. Não neste nível de consciência que nós temos. Talvez o que a gente precise entender é o que a gente pode fazer, né? Neste caso, envolver uma pessoa que cometeu um ato desse nas nossas melhores vibrações, para que ele possa seguir o caminho dele, porque realmente amparo não falta e a gente vive um tempo de transição planetária onde a gente não sabe o que de fato acontece com pessoas que acabam chegando, né, dando cabo da sua vida. Então, vejam, né, a história desse menino, quer dizer, estava doente, ficou com medo de passar por uma doença. Olha, o que fizeram da mente humana realmente foi muita crueldade, é muita crueldade. Mas a gente sabe que isso também é algo, tudo faz parte dentro de um plano maior, dentro de um plano, né? Está dentro de um plano de alma individual, que faz parte de plano, né? De um plano maior, que é o plano divino. Segue o jogo. Mas que a gente realmente possa, ao invés de tentar entender certas coisas, emanar aquilo que a gente tem de melhor. Bom dia, Vital querido. O avô e o pai do meu marido se mataram. Meu sogro com 72, vô com quase 90 ou mais. Nunca entendi por que se mataram com tanta idade. Ele não tinha nem condições de andar direito, mas conseguiu subir no encosto da cadeira e se enforcar. Já meu sogro deu um tiro na cabeça, foi muito triste. Meu marido teve câncer igual a mãe dele e partiu em 2019. Isso é karma de família? Resposta do Vital. As famílias são laboratórios de alma. Quando um grupo de almas ainda tem muitas pendências para ajustar, então elas se reúnem num grupo familiar e juntas, através das situações em comum, se lapidam. No caso do suicídio, é uma prova de parte do grupo ou de todo o grupo. Alguns vencem a prova, outros não, mas todos trabalham no coletivo deste grupo. A dor que uns passam em relação aos outros também é uma forma de resgate da alma devedora. Abraços de luz. Né? A história forte aqui de uma família que provavelmente tinha, né, uma série de situações a serem acertadas, inclusive entre eles. Então a prova, né, essa questão da prova do suicídio, aqui entra até com um aspecto coletivo. Poderia até inclusive ter sido praticado por outras pessoas, como o marido dela, que, por exemplo, né, adoeceu. E poderia ter feito o que fez o rapaz da outra pergunta. Então, assim, no final das contas, os planos de alma estão aí, mas o que permanece é a escolha. Ninguém escolhe se suicidar, tá, gente? Agora, se a pessoa se suicidou numa outra vida, ela vem para essa justamente para passar pela prova, a fim de que ela possa superá-la. Alguns superam, outros não. E como eu disse na outra pergunta, a única coisa que se pode fazer é envolvê-los nas nossas melhores vibrações. Pergunta: os exilados para outros planetas terão suas memórias de vidas passadas? Resposta do Vital: não. A alma que ainda não está pronta para um mundo de regeneração ainda permanecerá sob o véu do esquecimento. Abraços de luz. Gente, vamos fazer um exercício rápido aqui. Pense. Aquele grupinho ali foi exilado para outro planeta. Beleza.
o objetivo, qual o objetivo dessas pessoas encarnadas em outros planetas lembrarem que elas estiveram perto de ascensionar e não ascensionaram? Qual a lógica? Nenhuma, né? Então, obviamente, eles continuam sob o véu do esquecimento, até porque a dinâmica lá também é dinâmica de terceira dimensão. Desculpa aí, gente, é que eu tô aqui com a janela, né, só na tela, e de vez em quando pouso uns bichinhos ali, aí eu dou uns tapinhas aqui para elas sumirem. Bom dia, mestre. Como posso fazer para ajudar as pessoas que não aceitam essa realidade da vida? Resposta: as que não aceitam, nem adianta insistir, apenas seja exemplo. Quanto mais insistimos, mais elas resistem. Abraços de luz. Não tem, né, gente, que ficar querendo convencer, ou dizer, ou fazer, não adianta. É viver a nossa vida, né? É o que o Vital falou, é o exemplo. Seja o exemplo. O exemplo não é você viver querendo ser exemplo para os outros, é viver sua vida em paz. E quando a gente está bem, muitas vezes isso chama mais atenção do que a gente querer falar alguma coisa para as pessoas. Será mesmo que esta é a minha última encarnação aqui na Terra? Gostaria muito de acreditar nesse contexto que o senhor fala, pois já ouvi que ainda teremos que retornar muitas vezes antes na Terra para completar sua transição. Se eu não retornar mais aqui, de uma coisa tenho certeza que vou sentir muitas saudades do planeta escola Terra. Apesar de tantas dores e sofrimentos, a Terra é uma escola abençoada por Deus. Resposta do Vital: a última encarnação na Terra na condição de provas e expiações. Abraços de luz. Então, é a última encarnação na Terra da forma como ela é hoje. Provas e expiações, embora, né, a transição está aí. Então, muitos de fato não voltarão, outros se corporificarão apenas, né, ao invés de reencarnar. Aqui, ó, bom dia. Não acho isso, porque tem almas maravilhosas que vivem muito tempo. Minha mamãe, por exemplo. Acho que não tem a ver isso de idade, não. Morre quem chegou o momento. Penso assim. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Tenho aprendido muito. O Vital responde o seguinte: o vídeo de hoje é bem claro, não é regra geral, mas muitas almas más parecem durar mais tempo encarnadas, enquanto muitas almas boas desencarnam precocemente, mas não todas. O tema apenas traz um esclarecimento para aqueles que sempre dizem que as pessoas más demoram mais para morrer. Abraços de luz. Não é regra. Então aqui foram as perguntas do áudio. Por que as boas almas partem mais cedo do dia 22 de outubro de 2025? Aí tem um vídeo do Vital também, outro vídeo fantástico. Todo vício é uma dependência criada, do dia 25/10/2025, onde ele aborda a questão dos vícios, mas não só esses vícios que a gente conhece, bebida, droga, sexo, não. Né? Um pai que super protege um filho está criando uma dependência. Um patrão que protege muito um funcionário está criando uma dependência, entre outros. Quem não ouviu, please. É excelente. Pergunta sem julgamentos. Como deve ser vista a questão da moral, dos comportamentos vulgares, do desrespeito? Resposta do Vital: nós não devemos concordar com aquilo que não condiz com a nossa essência, independentemente de quem está certo ou não. Cada alma encarnada está vivendo o seu personagem na atual encarnação. Em alguma vida passada, todos nós fizemos alguma experiência que hoje abominamos nos outros. É exatamente por isso que não concordamos, uma vez que já passamos por ela. Então a resposta seria compreender que somos alunos da mesma escola, porém cada um aprendendo as lições que ainda faltam. Abraços de luz. O fato de não concordar com aquilo não nos dá condição de julgar aquilo. Até porque, como ele disse, nós em algum momento já podemos, né, ter realizado atos que hoje nós abominamos. Eu acredito que o caminho da lucidez, da clareza, do entendimento, do discernimento é sempre o melhor caminho, né?
para que a gente entenda que todos que estão aqui estão numa escola. Eu vou ter que fechar aqui. Estão numa escola. Alguns numa sala mais adiante, outros numa sala um pouco mais atrás, mas todos percorrendo o caminho da evolução. Gente, só um segundinho. Prontinho, vamos lá. Olá, Vital Froze. Sabemos que substâncias como o rapé e a ayahuasca, que são usadas em rituais para expansão de consciência e conexão espiritual, têm ganhado atenção. Gostaria de saber, qual é a sua visão sobre o uso dessas medicinas ancestrais para fazer uma conexão mais elevada? Em que situação você considera que elas podem ou não fazer sentido dentro de um caminho espiritual? Agradeço muito se puder compartilhar seu entendimento e o que julga importante observar em termos de segurança, intenção, alinhamento de alma, etc. Um abraço e gratidão pelo seu trabalho. Vital responde o seguinte: um ritual pode alterar a consciência, mas somente o aprendizado real pode expandir a consciência. Expandir é alargar e não voltar mais ao seu estado anterior. Isso é uma evolução. Alterar a consciência é uma expansão temporária. Ao terminar o efeito do ritual, a consciência volta ao que era antes, ficando apenas a lembrança da experiência vivida. Eu sou mais adepto da expansão do que da alteração. Mas cada um deve escolher qual o caminho que se sente guiado. Estamos aqui numa escola de almas e o tempo é precioso, visto que o ciclo está se findando. Abraços de luz. Eu tenho comigo uma questão. O processo é de dentro para fora e não de fora para dentro. Cada um. Mas eu jamais faria uso de qualquer coisa que me tirasse do meu centro para acessar qualquer que fosse a dimensão. Se isso tiver que acontecer, vai acontecer por vias naturais. Afinal de contas, a gente precisa lembrar aqui também de um ponto importantíssimo. Se nós vivemos uma vida onde os controladores manipulam absolutamente tudo, quem garante que eles não manipularam também as ervas? Né? Especialmente essas, eu acredito na medicina natural, todo mundo aqui sabe, eu faço uso de ervas, né, para banhos, para chás, que eu digo chazinho de alecrim, não faria uso desta forma, mas a gente sabe que a manipulação ela chegou em todos os pontos. Se eu não me engano, no livro Telos, há um determinado momento em que isso é citado, né? O quanto essas ervas também foram, digamos assim, distorcidas. Mas vamos em frente. Boa tarde, egrégora abençoada. Gratidão, Vital. Pena que conheci o senhor tarde. Já fiz um estrago na vida da minha filha, facilitei muito a vida dela e agora adulta está pelejando. Eu estou tentando ficar no meu lugar, respeitar o livre-arbítrio e não impor mais minha ajuda. Somente quando ela pede vejo que é realmente necessário. Não é fácil, mas hoje vejo o meu erro e agradeço ao Senhor e aos outros colegas do Senhor que ajudam nesse entendimento. Abraços de luz, namastê, e o Vital responde. Não se culpe. Como mãe, você fez aquilo que achava melhor para o momento. Abraços de luz. Até porque existem lições que a pessoa vai precisar passar mesmo e não tem como fugir disso. Um momento, por favor. Vamos lá. Caro Vital Froze, gratidão pelas valiosas reflexões e inspirações. Pergunta, por gentileza, quando menciona a dependência dos serviços públicos, considera que a aposentadoria antiética, tem um dado momento do texto que ele fala, do áudio que ele fala, né? Desses serviços públicos, né? Dessas bolsas que existem por aí. E o Vital respondeu, a aposentadoria não é uma dependência, pois para obtê-la é preciso contribuir primeiro. Claro que há certas pessoas que se aposentam com valores altos e contribuíram muito pouco, por isso aquilo que é ético, justo e merecido nunca será uma dependência. Abraços de luz, né? Passa uma vida inteira pagando. Embora tem gente que consegue se aposentar, inclusive sem pagar nada, né? São coisas que a gente também não entende, mas vamos lá. Bom dia, Vital. Irene Keller, minha querida, essa pergunta é sua. Bom dia, Vital, bom dia, irmãos. Eu tenho uma dependência ou vício, é o celular. Fico muitas horas sozinha e o aparelho é uma companhia para mim. Não fico vendo bobagens, mas conteúdos que me tragam conhecimento e alegria. Namastê.
Ibiporã, norte do Paraná. Vital responde: toda ferramenta que produz algo positivo não pode ser um vício ou uma dependência. É preciso saber diferenciar o útil do inútil. Abraços de luz. Tá aí uma pergunta que eu acredito que diz respeito a muitos, e a resposta do Vital. Tem gente que realmente fica muito tempo, né, no celular ou no computador, mas realmente estudando, trabalhando, buscando, pesquisando algo que acrescente para elas. Mas rapaz, acabou a energia aqui, vocês viram aí? Mas homem, tem base um trem desse? Não sou, ainda bem que segurou aqui o negócio, viu? Vamos que vamos. Irene, minha querida, um beijo para você. Meu amigo, tem um neto de 6 anos que faz conta de cabeça. Deixa eu ver aqui o tempo para depois eu olhar antes de subir se não deu algum pau aí no vídeo, mas ele continua rodando aqui. Meu amigo, tem um neto de 6 anos que faz conta de cabeça, de soma, subtração e multiplicação. Os gênios estão voltando? Resposta do Vital: sim! Os gênios que já passaram pela Terra estão voltando como crianças prodígios. E elas vêm para a grande festa do final da transição planetária. Abraços de luz. Tá vendo como é que é o negócio? Se elas estão vindo para a festa, imagina se a gente não vai participar. Claro que vamos. Aliás, a gente tem visto cenas aí de crianças que você fala, não, realmente, a pessoa não acreditar que existe, né, vida além da vida e que existe reencarnação é negar o óbvio, né, minha gente? Ser obrigado a tomar um monte de venenos que são os tais remédios e a gente não consegue sobreviver, comer alimentos contaminados, modificados que causam extremo mal à nossa saúde, ver esses aviões jogando produtos químicos no ar. E aí, como o senhor acha que o vício é o problema? Me desculpe. Resposta do Vital: seremos responsabilizados somente pelas nossas ações. O que está fora das nossas ações é responsabilidade de quem as comete. É assim que funcionam as leis divinas. Abraços de luz. É que nem eu vejo assim uma turma falando assim: gente, vocês têm que parar de tomar água de tal lugar, de comer tal coisa. E vamos tomar água da onde? Se você mora numa cidade como São Paulo, vai ficar comprando água que custa uma fortuna, uma água de qualidade custa caro. Se você for parar para ver. Gente, for love God. Por exemplo, outro exemplo. Não, mas você tem que comer aquela comidinha assim, feita desse jeito, daquele jeito, e comprar isso, comprar aquilo. Tem gente que não tem dinheiro nem para tomar café. Você acha que ele vai entrar nessa exigência? A pessoa que está com problema de saúde, né? Vocês sabem a minha visão sobre medicamentos. Mas se a pessoa precisa daquilo, ela não vai tomar? É claro que vai. A gente precisa sair um pouco dessa neura que se estabeleceu aí. É o que ele falou muito bem, né? Aquilo que nos cabe é responsabilidade nossa. Vamos supor, se eu tenho um vício, por exemplo, de me drogar, eu estou consciente que eu estou detonando meu corpo, minha alma, enfim. Agora, se eu tenho, né? Se me acontece de precisar tomar um medicamento para o resto da vida em virtude de um problema de saúde, o que eles fazem com a cabeça das pessoas? Tá aí, pressão alta agora é 12/8. É? Quanto que a indústria farmacêutica ganha nessa pequena modificação? E tem gente que acredita. Entendeu? Essa pessoa está sendo levada por quem? Pelos especialistas, pelos cientistas, não os verdadeiros, que existem excelentes cientistas, médicos maravilhosos, mas que geralmente são cancelados, né? Quando tentam falar alguma coisa, embora agora a coisa dê uma modificada. São pessoas de boa fé que são enganadas. Vai fazer o quê? Então a gente dá conta daquilo que nos cabe. Agora, quem usa informação para manipular, meu amigo, não quero estar na sua pele. Nem vestido de verde e amarelo. Vamos lá. Senhor Vital, bom dia. O senhor fala em vícios. É uma prisão, ok? O grande problema é que estamos presos nesta Matrix. Aí penso diferente. Eu sou alcoolemia só de cerveja. Sou médica, aposentada e sozinha. Minha família me usou e me distanciou, inclusive de minha mãe. Então eu vivo sozinha e estou a par de tudo que pode ser revelado. Então é fuga. Estou me sentindo inútil. Resposta do Vital. Enquanto estamos aqui encarnados, sempre podemos mudar alguma coisa em nós. Você não é inútil. Lembre-se que já foi muito útil como médica e também para a família que te usou. Mas você ainda pode fazer algo
Para se sentir útil agora, visite algumas pessoas doentes e veja como pode ajudá-las e confortá-las. Isso vai fazer você se sentir útil novamente. É uma sugestão, mas pode fazer outras coisas usando as tuas possibilidades e o teu conhecimento. Abraços de luz. Vejam como o sistema também nos condicionou a nos sentirmos inúteis se a gente, por exemplo, não trabalha mais ou aposentou, não consegue mais trabalhar na área que a gente... Meu Deus, a gente pode fazer tantas coisas, gente. Enquanto eu fui lendo aqui a pergunta dela, eu fui pensando exatamente nisso. O que ela pode fazer com toda a experiência dela, né, com o conhecimento, a bagagem que ela adquiriu enquanto médica, para ajudar outras pessoas. Vixe, minha gente, para ajudar não precisa muito, não. Basta querer. Eu sempre falei uma coisa, acho que aqui nesse canal eu falei pouco, mas eu sempre dizia assim, quando a gente se propõe a ser útil, o universo traz as situações. Quando a gente verdadeiramente, eu quero ser útil, olha, eu me coloco à disposição, traz, mas traz de caminhão betoneira, pode ter certeza disso. Bom dia, professor. Estar sempre disposto a ajudar. Gente, não, tá aqui o microfone, né? Tá. Bom dia, professor. Estar sempre disposto a ajudar seria um vício? A paz esteja convosco. E o Vital respondeu, não é um vício, é uma virtude. O problema está naquele que recebe o auxílio e nada faz para mudar a situação de dependência. Apenas preste atenção em cada um que você auxilia. Se notar que a pessoa começa a ficar dependente da tua ajuda, mude a forma de ajudar para que ela descubra que também pode se ajudar. Abraços de luz. E tem mesmo. Tem aquela gente que você estende uma mãozinha, um dedinho, ela quer te puxar braço, tudo. Calminha. Calminha, 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 que o andor é de barro. Uma coisa é o auxílio, outra coisa é a dependência. Até porque existe uma lei, que é a lei, né? A lei do equilíbrio, onde você precisa ter a medida certa entre o dar e o receber. A pessoa não pode só ser uma doadora, e ela também não pode ser só uma receptora. Então essas perguntas aqui do áudio do Vital do dia 25/10/2025, todo vício é uma dependência criada. Esses dois áudios do Vital, um verdadeiro espetáculo. Tá bom, minha gente? Eu vou parar por aqui para não tornar aí o vídeo tão longo e daqui a alguns dias eu volto com outro Vital Responde, tá bom? Fiquem com Deus, Vital, um beijo pra você, gratidão, gratidão por tudo, por todas as respostas que você traz nos seus vídeos e que, né, acabam aqui me dando a oportunidade de fazer também esse quadro do Vital Responde. Lembrando que às segundas-feiras, no canal dele, né, o Vital disponibiliza vídeos de perguntas e respostas, onde ele extrai dos áudios algumas perguntas que necessitam de respostas mais elaboradas. Porém, nos próprios comentários dos vídeos, ele responde a muitas perguntas que lá estão, que é de onde eu extraio para fazer este quadro. Certo, criançada? Nos vemos aí no próximo conteúdo. Beijos para vocês. Até a próxima.